Eles queriam o dinheiro do tio, mas acabaram matando o próprio pai, e agora precisam viver com o peso da culpa. Essa história vai te deixar em choque. Coloque os fones, se acomode e prepare-se para um dos relatos mais chocantes que você já ouviu. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Agora, vamos para a história. Desde pequenos, eu e meu irmão éramos inseparáveis. Leandro e Leonardo, gêmeos idênticos, mas com almas bem diferentes. Crescemos em uma casa simples, mas com pais que sempre nos ensinaram o valor do trabalho e da ambição. Nossos sonhos não eram pequenos. Queríamos conquistar o mundo. Ainda jovens, começamos a planejar o que seria a nossa vida, uma empresa. Mas não qualquer uma. Queríamos algo grande, algo que cruzasse fronteiras, que nos tornasse referência. E foi com esse sonho no peito que deixamos a adolescência para trás. Aos 21 anos, finalmente tiramos nosso plano do papel. Foram noites em claro, dívidas acumuladas, sacrifícios e mais sacrifícios. Mas nós conseguimos. Nossa empresa nasceu com 2 unidades, uma no Brasil, onde Leonardo ficou, e outra no Canadá, onde eu, Leandro, decidi morar. Parecia perfeito. A distância nunca foi problema, porque a conexão entre nós sempre foi mais forte que qualquer oceano. Mas com o tempo, as escolhas que fizemos começaram a nos afastar de formas que a gente nem percebia. Leonardo sempre foi mais centrado, mais família. Casou cedo, teve 4 filhos, Marcela, Melissa, Antônio e André, e construiu uma vida sólida, estável. Eu, por outro lado, não queria saber disso. Queria liberdade, viver intensamente, aproveitar o que o sucesso podia me proporcionar. Nunca me casei, nunca tive filhos. Minha vida era festas, viagens, mulheres e negócios. Sempre negócios. Isso para mim era o que realmente importava. A empresa era meu legado, minha prioridade absoluta. Com o tempo, os filhos do meu irmão começaram a trabalhar na unidade canadense, comigo. Vieram para cá em busca de oportunidades. E claro, por serem sobrinhos do dono, esperavam ser tratados com privilégios. Mas comigo não era assim. Sempre deixei claro que dentro da empresa, ninguém ganharia cargo alto por sobrenome ou parentesco. Aqui tudo era por mérito. E isso começou a gerar tensão. Eu via nos olhos deles uma mistura de frustração e ressentimento que só crescia com o passar dos anos. Marcela, a mais velha, sempre foi a mais articulada. Sabia manipular palavras como ninguém. Melissa, embora mais reservada, não ficava atrás em ambição. Antônio e André, os gêmeos mais novos, tinham sede de poder, mas nenhum preparo para liderar. Era visível que todos, de formas diferentes, nutriam a mesma vontade: tomar o meu lugar. No início, eu achei que era só uma fase, jovens impacientes querendo reconhecimento rápido. Mas aos poucos percebi que havia algo mais sombrio por trás dos olhares deles. Eles não me viam como um mentor, como um tio que estendia a mão. Me viam como um obstáculo. Alguém que precisava sair do caminho para que eles pudessem assumir o trono. Claro, nunca disseram isso em voz alta, mas eu senti. Eu sempre senti. E mesmo assim segui firme. Porque no fundo eu acreditava que com o tempo eles entenderiam, que cresceriam, amadureceriam, que veriam que aquilo tudo, aquela empresa gigante também era deles, mas que precisava ser cuidada com responsabilidade. Enquanto isso, Leonardo continuava no Brasil, administrando a unidade de lá com equilíbrio. Sempre fomos bons sócios, mesmo com nossas diferenças. E apesar da correria da vida, ainda mantínhamos contato constante. Até que um dia ele me ligou, dizendo que queria fazer uma surpresa para os filhos. Vou aparecer no Canadá sem avisar. Quero vê-los trabalhando. Quero fazer parte disso por uns dias. Eu sorri, disse que seria ótimo, mas mal sabia o que estava por vir. Naquela semana, notei que algo estava estranho no ambiente da empresa. Os olhares dos meus sobrinhos estavam ainda mais carregados. As conversas paralelas aumentaram. Comecei a suspeitar, mas não tinha provas. Até que um dia Marcela veio me oferecer um café. Algo que nunca tinha feito. Tio, fiz pra você, sei que gosta forte. Agradeci, mas na hora senti um arrepio. Tomei um gole e naquele instante tudo mudou. Meu estômago revirou, minha visão ficou turva. Desmaiei. Mas o que eles não sabiam e que mudaria tudo é que naquele dia não era eu quem estava no escritório. Quando o Leonardo chegou no Canadá naquela manhã, tudo estava silencioso no escritório. Ele havia viajado durante a madrugada, sem avisar ninguém. Queria ver os filhos em ação, queria sentir orgulho.
E como gêmeos idênticos, bastava colocar um de meus tanus e tudo se confundia. Sempre brincávamos que até os nossos próprios amigos se enganavam. Os filhos, então, depois de anos distantes, mal lembravam de detalhes do rosto. Quando ele entrou na sala, todos pensaram que era eu, inclusive os próprios filhos. Leonardo achou estranho o comportamento deles, sempre frios, distantes, como se carregassem algo pesado demais nos olhos. Mas achou que talvez fosse só estresse, ou até mágoa. Afinal, ele próprio sabia que os filhos tinham certa frustração por não ocuparem cargos altos. Ele tentou quebrar o gelo, sorriu, chamou os filhos para almoçar. Marcela recusou. Melissa desviou o olhar. Antônio e André inventaram compromissos. Meu irmão me contou depois que, naquele instante, ele sentiu um calafrio. Mas era tarde demais. No fim do expediente, Leonardo ficou sozinho na sala. E foi quando Marcela apareceu com o café. Disse a ele exatamente o que havia dito para mim dias antes. Fiz do jeito que você gosta. Leonardo sorriu, tocado com o gesto, e bebeu. Poucos minutos depois, sentiu o mundo girar. As mãos tremiam, a respiração ficou pesada, os olhos embaçaram. Ele tentou pedir ajuda, mas a voz não saía. Caiu no chão, sozinho, e ficou ali, apagado, enquanto do lado de fora, os 4 comemoravam em silêncio, achando que finalmente tinham vencido. Fui eu quem encontrei Leonardo. Cheguei no escritório mais tarde naquele dia após uma reunião externa. Quando entrei na minha sala e vi meu irmão desacordado no chão, o mundo parou. Meu coração gelou. Chamei socorro imediatamente, e ele foi levado às pressas para o hospital. Ficou em coma induzido por 2 dias. Quando os médicos me explicaram que havia traços de veneno no organismo dele, tudo em mim se quebrou, e eu entendi, naquele momento, o que estava acontecendo. Não foi fácil aceitar. Meus próprios sobrinhos, os filhos do meu irmão, haviam tentado me matar. E, por engano, mataram o próprio pai. Ainda não sabiam que o homem que envenenaram não era eu. Eu sabia que, quando descobrissem, o peso cairia sobre eles como uma avalanche. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava manter o sangue frio. Leonardo acordou no 3º dia, confuso, fraco, mas vivo. Quando abri a porta do quarto, ele me olhou e murmurou: "Foram eles, não foram?" E eu só consegui chorar. Nos dias seguintes, a farsa foi mantida. Dissemos a todos que ele havia tido um mal súbito. Os filhos sequer foram ao hospital. Estavam ocupados demais com suas fantasias de poder. Acreditavam que agora teriam o controle da empresa. Começaram a tomar atitudes estranhas, vasculhar documentos, chamar reuniões sem minha presença. Achei que era o momento certo. Reuni provas, câmeras internas, registros, até a caneca usada no envenenamento. E com tudo em mãos, convidei-os para uma reunião. A sala estava silenciosa. Os 4 sentaram-se à minha frente com olhares de vitória. Marcela tentou liderar a conversa, dizendo que talvez fosse hora de reestruturar a diretoria da empresa. "Já passou da hora de renovar, não acha, tio?" Ela disse. Eu olhei nos olhos dela e, com toda a calma do mundo, perguntei: "E você acha que conseguiria liderar com o sangue do seu pai nas mãos?" O silêncio que tomou a sala naquele instante foi sepulcral. Eles me olharam confusos. "Do nosso pai?" sussurrou Melissa. Levantei lentamente, coloquei a caneca sobre a mesa e disse: "Não fui eu quem bebeu café aquele dia. Era o pai de vocês. Ele chegou de surpresa e vocês nem se deram ao trabalho de perceber. Vi o choque nos rostos deles, vi a cor sumir dos lábios de Marcela, vi o pânico no olhar de André e vi, pela primeira vez, a dor que causaram invadir seus corpos como uma lâmina fria. Ninguém disse nada, nenhuma defesa, nenhuma lágrima. Só um silêncio desesperador, como se tudo tivesse sido arrancado de dentro deles. Leonardo apareceu na sala logo depois, ainda fraco, com uma bengala, mas de pé. Quando os filhos o viram, foi como se estivessem vendo um fantasma. Marcela caiu de joelhos. Melissa começou a chorar descontroladamente. Antônio e André se afastaram, sem saber o que dizer. Meu irmão apenas olhou para eles e disse: "Vocês tentaram matar o homem que construiu tudo isso por vocês. O homem que só queria que vocês aprendessem o valor de conquistar com esforço. E agora, vão ter que conviver com isso pelo resto da vida." Naquele instante, tudo mudou. Os 4, antes tão cheios de arrogância, agora pareciam crianças perdidas.
A máscara caiu de uma vez só. O orgulho, a sede de poder, a ganância, tudo desmoronou. Ficaram ali diante do pai e do tio como se não fossem mais dignos nem de levantar os olhos. Ninguém disse nada, nenhuma defesa, nenhuma lágrima. Só um silêncio desesperador, como se tudo tivesse sido arrancado de dentro deles. Nos dias seguintes, Leonardo e eu decidimos que não cabia a nós a justiça criminal, pelo menos não de imediato. Ele queria que os filhos entendessem a gravidade do que fizeram, não simplesmente que fossem presos e esquecidos pelo sistema. Deixe eles lidarem com a culpa primeiro, ele me disse. E foi o que fizemos. Suspensos da empresa, proibidos de entrar em qualquer unidade, todos os bens dados por nós foram retirados. Voltaram a viver como simples funcionários, mas dessa vez, sem função, sem prestígio, sem conforto. Eles se mudaram de volta para o Brasil aos poucos, com os rostos apagados, evitando o olhar de todo mundo. A imprensa chegou a suspeitar de algo, afinal a movimentação era estranha demais, mas conseguimos abafar o caso. A vergonha deles era visível, e, de certa forma, era pior que qualquer cadeia, porque agora eles tinham que viver com o peso da verdade todos os dias. Sabiam o que tentaram fazer, sabiam o que causaram. E sabiam que, mesmo que seus nomes não estivessem estampados em jornais, estavam marcados para sempre dentro da própria família. Leonardo, apesar de ferido fisicamente, parecia ainda mais destruído por dentro. Meus próprios filhos, Leandro. Eu criei eles para serem homens e mulheres decentes. Onde foi que eu errei? Ele me perguntou uma noite, enquanto tomávamos café na varanda do hospital, onde ele ainda fazia fisioterapia. Eu não tinha resposta. E talvez ele também não quisesse uma. Talvez tudo o que ele precisava era saber que ainda tinha alguém ali, ao lado dele, pronto para reconstruir o que sobrou. E eu estava. Sempre estive. Os meses se passaram. A empresa seguiu, mais forte do que nunca. Tivemos que reestruturar parte do time, mas os líderes certos foram promovidos. Gente que realmente merecia. E com o tempo, a unidade canadense se tornou ainda mais sólida. O escândalo nunca vazou. Mas internamente todos sabiam que algo sério tinha acontecido. E aos poucos o nome dos filhos de Leonardo foi sendo esquecido. Não por maldade, mas porque a empresa precisava seguir. E não havia mais espaço para quem tentava construir tudo em cima da destruição. Certa vez, Marcela me mandou uma carta. Dizia que acordava todas as noites com o gosto do café na boca, que ouvia a voz do pai chamando por socorro em seus pesadelos, e que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas sei que o tempo não volta, tio. Só espero que algum dia vocês me perdoem. Eu li aquilo e chorei, porque apesar de tudo, ela ainda era minha sobrinha. E por mais cruel que tenha sido, ninguém nasce mal. O ódio e a ambição se constroem aos poucos, quando a gente não presta atenção no que está faltando dentro da gente. Leonardo nunca respondeu a carta. Guardou em uma gaveta junto com fotos antigas dos filhos ainda pequenos. Disse que talvez um dia perdoasse, mas ainda não hoje. Aos poucos ele foi voltando a andar, a trabalhar, mas nunca mais voltou a ser o mesmo. Algo dentro dele ficou para sempre quebrado. E por mais que tentasse esconder, eu via, nos olhos, nos silêncios, a decepção de um pai que se deu por inteiro e, no fim, quase perdeu a vida pelas mãos daqueles que mais amava. Hoje, toda vez que lembro do que aconteceu, sinto um aperto no peito. Não apenas pelo que quase me aconteceu, mas pelo que aconteceu com a nossa família. Uma história que começou com 2 irmãos sonhando em mudar o mundo, e acabou com uma tragédia silenciosa, escondida atrás de paredes de vidro e salas de reunião. E tudo isso por causa de algo que nunca deveria ter guiado nossas vidas: a ambição desmedida. Talvez o que mais me machuque seja saber que poderíamos ter evitado tudo, se tivéssemos prestado atenção, se tivéssemos escutado uns aos outros. Mas, no fundo, todos fomos, de alguma forma, responsáveis. E hoje, o que me resta é contar essa história. Não para manchar nenhum nome, mas para tentar impedir que outras famílias cometam os mesmos erros. Porque o sucesso, por maior que seja, nunca vale mais que uma vida. Nunca vale mais que o amor. Alguns anos se passaram daquele dia, e mesmo com o tempo, tem coisas que simplesmente não cicatrizam. A ferida que os filhos de meu irmão deixaram não foi só em Leonardo, mas em toda a estrutura da nossa família.
As festas de fim de ano nunca mais foram as mesmas. Aquelas reuniões barulhentas, cheias de risadas, sumiram. Agora os encontros são breves, discretos, quase silenciosos. Cada um carrega um peso, mesmo os que não tiveram culpa direta. E eu, que por mais que tente seguir, também carrego o meu. O mais irônico de tudo é que no fundo eles já tinham tudo. Talvez não o cargo mais alto, talvez não a chave da sala de diretoria, mas tinham o sobrenome, tinham acesso, tinham a confiança para crescer com o tempo. Bastava esperar, bastava trabalhar, mas preferiram pular etapas. Quiseram tomar a força, o que só se conquista com paciência e honra. E isso, infelizmente, não se ensina com palavras. Aprende-se da forma mais dura possível, com a consequência. Hoje, os 4 vivem vidas separadas. Marcela se afastou completamente de tudo. Dizem que foi para o interior, tentar começar de novo, longe da sombra do passado. Melissa entrou em uma igreja, passou a trabalhar com caridade, talvez tentando se redimir com o que restou de sua consciência. Antônio e André, bom, os dois ainda vivem às margens, tentando encontrar algum rumo. Nunca mais se reaproximaram nem de mim, nem do pai. E talvez seja melhor assim. O que houve entre nós foi fundo demais. Leonardo, por sua vez, nunca voltou ao cargo de liderança. Disse que seu tempo tinha passado, que agora queria viver em paz, cuidar da saúde, caminhar na praia de manhã e tomar café em silêncio. Eu respeitei e mantive a empresa funcionando como havíamos sonhado lá atrás. Ainda levamos o mesmo nome, ainda temos o mesmo propósito, mas tudo agora tem outro peso. Cada decisão minha, cada nova contratação, cada promoção, penso 2 vezes, porque sei que a ganância pode estar em qualquer canto. Eu mesmo mudei muito. Antes, tudo que eu queria era crescer, conquistar, aparecer. Hoje, só quero ter ao meu lado pessoas que respeitam o processo, que não querem cortar caminho. Aprendi da pior forma que o sucesso rápido demais custa caro demais. E que no fim, se você perde as pessoas que ama pelo caminho, de que adianta chegar ao topo? O que eu faria hoje por mais um domingo com meu irmão e os sobrinhos ao redor da mesa, rindo, sem planos, sem máscaras. Às vezes ainda recebo mensagens anônimas. Gente pedindo desculpas, querendo recomeçar. Eu leio todas, mas respondo poucas. Não por orgulho, mas porque acho que algumas lições precisam ser sentidas com o silêncio. Perdão, às vezes, não se diz com palavras, se mostra com atitudes. E até hoje, sigo esperando uma que me faça sentir que, de alguma forma, valeu a pena não ter denunciado, não ter exposto, não ter destruído a vida deles como eles quase destruíram a minha. A empresa hoje é exemplo no setor. Crescemos ainda mais. E, ironicamente, nos tornamos o que sempre sonhamos, uma referência mundial. Mas você acha que isso me dá alegria? Talvez um pouco, mas não é mais isso que me move. O que me move é tentar ser, todo dia, um pouco melhor do que fui. E me lembrar que antes de qualquer cargo, antes de qualquer sucesso, o que importa mesmo é quem você é quando ninguém está olhando. E se você dorme em paz ou com pesadelos. Contar essa história aqui, agora, é minha forma de desabafo. Muita gente vê empresários como figuras frias, distantes. Mas eu sou só um homem que viu a própria família desmoronar por causa de ambição. E que teve que continuar mesmo assim, porque desistir não era uma opção. Porque Leonardo precisava de mim, e eu precisava honrar o que construímos juntos. Se eu me calasse, talvez ninguém jamais soubesse. Mas a verdade precisa ser dita, mesmo que doa. Eu não conto isso para ganhar pena. Conto para lembrar que qualquer um pode cair nessa armadilha. Às vezes ela começa com um comentário. Você merece mais. Outras vezes com um olhar atravessado, uma comparação injusta. E, quando você percebe, já está planejando algo que jamais imaginou ser capaz. Eu vi isso acontecer, com pessoas que eu amava. E hoje, tudo o que passo a fazer é tentar impedir que isso se repita com alguém mais. Porque, no fim do dia, não é o dinheiro que vai te fazer dormir em paz. Nem o cargo, nem o título, nem a fama. É saber que você chegou onde chegou sem pisar em ninguém. E que, mesmo quando teve poder nas mãos, escolheu usar com responsabilidade,
E se hoje eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir, é porque sei que não retribuí ódio com ódio. E talvez isso seja o maior legado que eu posso deixar. Eu e meu irmão seguimos juntos mesmo com todas as cicatrizes. Há dias em que nem tocamos no assunto, apenas nos olhamos e sabemos. Outros dias ele desaba e eu escuto. Nosso vínculo, mesmo após tudo, sobreviveu. E isso, por si só, já é uma vitória, porque muitos teriam se perdido no caminho, deixado a dor virar distância, mas a gente escolheu permanecer, pela nossa história, pelos nossos pais, por nós mesmos, e principalmente porque sabíamos que se não ficássemos lado a lado, o que restava da nossa família desmoronaria de vez. Um dia, Leonardo me disse: talvez a gente tenha criado os filhos achando que o amor por si só bastava. E talvez tenha razão, amor é fundamental, mas ele não ensina sozinho. É preciso mostrar os limites, os valores, a importância de conquistar e não tomar. E isso, infelizmente, foi uma lição que eles só aprenderam da forma mais cruel. Mas, ainda assim, prefiro acreditar que aprenderam, que, de alguma forma, aquele erro mudou o curso da vida deles. E que agora seguem por caminhos mais humanos, mais conscientes. A última vez que vi Marcela foi por acaso, num aeroporto. Estava com o cabelo preso, roupa simples, sentada sozinha, lendo um livro. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ela não sorriu. Eu também não. Mas houve algo ali. Um respeito silencioso, talvez. Uma saudade confusa. Ela não se aproximou. E eu também não fui até ela. Mas saí dali com um nó na garganta, porque, por mais que tudo tenha mudado, ainda era minha sobrinha. Ainda era a menina que corria pela sala chamando meu nome. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo igual? Não sei. Talvez tivesse olhado com mais atenção para os sinais, conversado mais, estendido a mão antes do abismo. Mas a verdade é que ninguém espera ser traído por quem ama. E mesmo os mais atentos acabam sendo surpreendidos. O que importa é o que se faz depois disso. E eu escolhi não deixar o ódio me consumir. Escolhi reconstruir e continuar. Porque era isso que meu irmão merecia. E que, de alguma forma, todos nós merecíamos. Hoje, falo em escolas, dou palestras, compartilho nossa história como um alerta. Não exponho nomes nem rostos, mas conto os fatos com o coração aberto, porque sei que tem muita gente por aí se perdendo nas mesmas armadilhas. Jovens querendo tudo para ontem, pais ausentes, tios que não percebem os buracos crescendo dentro da casa. E se minha história puder evitar que outra família passe pelo que a nossa passou, então já terá valido a pena tê-la vivido, por mais cruel que tenha sido. Há uma foto antiga, na parede da minha sala. Eu e o Leonardo, ainda jovens, segurando o contrato da nossa primeira unidade, sorrindo como quem não faz ideia do que a vida ainda vai trazer. Às vezes fico olhando para ela e penso, se aqueles dois garotos pudessem ver o que aconteceu, o que diriam? Será que teriam seguido por outro caminho? Ou será que, mesmo sabendo de tudo, ainda teriam coragem de sonhar tão alto? Eu acho que sim. Porque o sonho não foi o erro. O erro foi o que fizemos com ele. No fim das contas, a vida não é sobre vencer a qualquer custo. É sobre quem você se torna enquanto tenta vencer. E sobre o que você perde, ou salva, no meio do caminho. Eu perdi muita coisa. Ganhei outras. E hoje, aos poucos, estou tentando equilibrar essa balança. Um dia de cada vez. Com menos pressa. Com mais consciência. E, acima de tudo, com gratidão por ainda estar aqui. Vivo, forte e com a chance de fazer melhor. Às vezes, a vida nos ensina com amor. Outras vezes, com dor. E, infelizmente, essa foi uma das lições mais dolorosas que já vivi. Mas também uma das mais transformadoras. Me fez enxergar que sucesso de verdade não é ter poder, é ter paz. É deitar à noite com a consciência limpa. É olhar nos olhos das pessoas e saber que você não precisou derrubar ninguém para estar onde está. E se hoje posso dizer isso, é porque aprendi, do jeito mais difícil, o que realmente importa. Se você chegou até aqui,
talvez esteja buscando algo. Uma resposta, um sinal ou até só uma história para refletir. E se eu puder deixar apenas uma coisa com você, é essa. Não deixe a ambição calar o amor. Não troque vínculos por vaidade. E nunca esqueça que as pessoas ao seu redor valem mais que qualquer cifra no extrato bancário. Porque no fim, o que vai restar mesmo é quem ficou do seu lado e o que você construiu dentro de si. E é isso. Essa é a minha história. A história de como quase morri pelas mãos da minha própria família. E de como escolhi viver, apesar de tudo.